boa tarde, Ângela, boa tarde, Gabriela. Essa conversa que nós vamos ter hoje é no âmbito do programa de mentoria da Rede Jovem para a Igualdade. A Ângela é minha mentoranda. Eu sou a Ana Paula. Estamos aqui com a Gabriela Morena e o assunto de hoje é igualdade de gênero na comunidade LGBT. Então, eu passo já para a Gabriela se apresentar e depois a Ângela que vai aqui administrar e fazer algumas perguntas que ela tem dúvidas. Bem, primeiro agradecer a confiança da Ana Paula, a abertura da Ângela também, agradecer pelas perguntas, me provocaram muito, me ajudaram a repensar também um caminho para conversar sobre isso. Mas eu sou, compartilhando assim, né, de onde eu estou falando, acho que pode ajudar um pouco na nossa conversa. Eu me formei em psicologia no Brasil e também em terapia familiar e de casal. Aqui em Portugal também atuo como terapeuta de família e casal. Participo de alguns coletivos feministas, LGBTs e também que atuam com a população imigrante, transito nesses lugares, e nesse momento eu estou também fazendo um mestrado em família e gênero, aqui na Universidade de Lisboa, no INSCSP. Então, acho que é desses lugares que eu vou ter essa conversa, desses lugares que eu falo, que eu vou compartilhar com você aqui, Ângela. Pronto, eu sou a Ângela, tenho 18 anos, estou no primeiro ano do curso de Comunicação e Mídia e já há muitos anos que há uns 3 ou 4 anos em que eu decidi que iria mudar a minha maneira de ver a vida, no caso. E foi quando, após várias situações, eu decidi começar a investir no que era o feminismo, no movimento feminista. Só que por trás do feminismo vêm várias coisas, vêm vários pontos em que eu, desde a comunidade LGBT ao racismo, e eu, ao ver tudo, a minha maneira de ver foi mudando. E depois eu inscrevi-me, quando entrei na universidade, falaram-me deste projeto e eu realmente gostei muito porque vai a favor dos meus princípios, e então decidi inscrever-me no projeto para também esclarecer muitas das dúvidas que uma mente jovem ainda tem. Pronto, e eu convivo com várias pessoas da comunidade, eu não sou, mas eu convivo com várias pessoas da comunidade e essas pessoas foram-me esclarecendo dúvidas que eu tinha e eu fico internamente grata às pessoas que me ajudaram. Mas claro que eu tenho ainda algumas dúvidas, porque mesmo, por exemplo, eu assisto o Big Brother do Brasil, como já referi à minha mentora, e foram postas várias questões sobre a comunidade LGBT e aquilo que é permitido ou não fazer, ou que é ofensivo para as pessoas que se encaixam na comunidade. Eu tinha uma pergunta, porque eu já falei com a minha mentora, que é errado os homens sendo héteros se maquilharem, mesmo que sejam sem qualquer tipo de ofensa, porque no BBB aconteceu isso e a participante, não, que sendo também uma psicóloga que trata problemas com a comunidade, ela sentiu-se sentiu-se ofendida pelo aquilo que foi feito, porque disse que não deveriam ter feito, porque ela recebe todos os dias casos onde as pessoas são ridicularizadas, sendo, por exemplo, transexuais, etc. Então, pronto, uma dessas perguntas é essa: é errado os homens sendo héteros se maquilharem? Ok. Eu acho que para a gente poder falar sobre essa pergunta, é interessante a gente voltar um pouco. E aí eu quero que você me fale, assim, se de alguma forma você já conhece ou se já são familiares para você, eu avanço um pouco mais, senão eu volto um pouco. Quando eu fui pensar sobre essas perguntas, que já me atravessaram também, foi importante para mim esse recuo, então por isso eu vou fazer aqui com você. Eu não sei, Ângela, se você tem familiaridade com algumas expressões relacionadas a essa questão, que é sexo biológico, gênero, orientação sexual
identidade de gênero e expressão de gênero, que são coisas diferentes. E às Exatamente. vezes a gente mistura tudo, chacoalha e faz um milkshake que nem sempre é necessariamente interessante quando a gente vai pensar e refletir sobre elas. Esses conceitos, eles são claros para você ou você quer que a gente converse um pouco Não, sobre isso? eu e a Ana Paula tínhamos falado disso até na reunião anterior, e eu Uhum. tenho um amigo meu que ele é um homem trans, e eu também tenho conhecimento, porque lá está, como eu disse, eu tenho várias pessoas da minha roda de amigos que são da comunidade, e eu recentemente é que percebi, calma, mas isto é tudo muito diferente, porque é que nós estamos porque é que a sociedade mete isto como se fosse tudo num pote? Porque, por Uhum. exemplo, ele tinha uma namorada e as pessoas lá da escola diziam: então, mas ela é lésbica ou é hetero? Só porque entende aquilo que eu estou. E ele, sendo um homem trans, ele também é bi, porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, Uhum. eu aí já comecei a entender o que é que era. Boa, boa. Então vou avançar essa parte e achei ótimo esse novo questionamento que você colocou, por exemplo, de trazer um caso, além do BBB, essas referências que você tem passado, que tem te fomentado ainda mais perguntas. A forma que é importante a gente pensar sobre essa questão da identidade sexual e que é importante termos em mente que é um conceito multidimensional, é uma coisa, primeiro, e multidimensional, né, significa que tem várias dimensões sociais, biológicas, e aí a gente está falando de algo que é construído, de algumas coisas que são dadas, mas, sobretudo, de como a gente constrói nas nossas relações. Por exemplo, algumas pesquisadoras, é muito famosa na antropologia, Margaret Mead, que fez algumas pesquisas em outras sociedades que eles se organizam em relação ao gênero muito diferente de nós. Organizam-se em relação ao gênero no sentido dos papéis, quem é que trabalha, quem é que cuida dos filhos, quem é que faz determinadas funções, muito diferente das civilizações ocidentais, e em relação também ao cuidado doméstico, porque a gente tem muito essa marcação aqui nas sociedades ocidentais, né? Quem é que cuida da casa e dos filhos, quem é que vai trabalhar. E mesmo que hoje as mulheres trabalhem, existe uma grande diferença e desigualdade nesse sentido da forma que a gente olha para o espaço doméstico. Então, com os trabalhos da Margaret Mead, isso foi um marco para dizer assim, se essas sociedades constroem as relações de gênero de uma forma muito diferente, a gente tem um aspecto uma dimensão que é construído socialmente. A forma que a gente performa o feminino, o que a gente entende que é homem, o que é mulher e, sobretudo, como que um homem deve se portar, ser, performar. Performar significa tem barba ou não tem? Pinta unha e não pinta? Faz determinada coisa ou não faz? Mulher, depila ou não depila? Ou seja, tudo isso que faz parte do que a gente olha e fala, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, isso é construído, isso não é dado. Quando ela vê essa diferença da forma que os gêneros se relacionam e às vezes até não aparecem com essa marcação em outras sociedades. Foi um marco na antropologia, quando a gente estuda gênero, a gente volta muito ao trabalho dela. Então, ele é multidimensional, esse conceito, e uma outra coisa que que é importante a gente perceber, que ele não é linear. E é esse aspecto que eu acho que é muito importante para as perguntas que você está fazendo. O que significa não ser linear? Não ser linear, um conceito sobre a nossa vivência em relação ao gênero, que é muito relacionado à cultura que a gente está vivendo, é muito relacionado à experiência e que a nossa tentativa de nomear, ela está muito mais em favor da gente entender e se localizar do que necessariamente ser aquela a experiência da pessoa. Então, por exemplo, quando tem uma pessoa que nasce e ela nasce com órgãos genitais masculinos, a gente já nomeia menino. Então, isso é uma nomeação que não é necessariamente da experiência da pessoa, daquele ser que está se formando. É uma nomeação social, menino. E a gente se confunde bastante quando essa pessoa é um intersexo, por exemplo. Aí começam as tentativas de encaixar essa pessoa em alguma caixa, que é, por exemplo, tem testículos mais desenvolvidos, tem mamas mais desenvolvidas, então opera e faz encaixar em algum lugar. Então, tem um lugar, uma tentativa
que é muito dessa nossa cultura de sim, sim, não, não, é isso ou é aquilo, dá um nome para a gente poder saber para onde que a gente vai, então vamos nomear. E aí isso também se dá com as experiências do que é feminino, do que é masculino. Se tem um menino que aos 5 aninhos de idade está tendo experiências de performar uma masculinidade heteronormativa, que ele começa a falar que tem amiguinhas e todo mundo já lê dessa forma, vai dar trabalho, são as namoradinhas. Ele só tem amigas, mas as pessoas já começam a nomear. Se for um menino, por exemplo, as pessoas não vão nomear assim, não vão dizer, ele tem um namoradinho, olha, talvez, não vai existir isso. Então, assim, é muito cultural também essa questão. Então, já começa a nomear a orientação sexual dessa criança. E a mesma coisa em relação quando a gente está na adolescência, juventude, ou antes, tem um lugar da fluidez da experiência da sexualidade que ela não necessariamente vai caber nesse nome, que é bissexual, que é heterossexual, que é homossexual. Porque se uma pessoa está tranquila num lugar de uma experiência heterossexual, mas em algum momento ela se sentiu atraída pelo sexo oposto, por exemplo, isso culturalmente já a chama, já a convoca para um lugar de crise, de problema, por 2 razões. Primeiro, porque ser homossexual ou bissexual ou qualquer outra sexualidade que performa diferente da heterossexual na nossa cultura é um problema. Então, primeiro é esse. E segundo, que é muito uma questão das pessoas bissexuais, que é assim, então tá, se você não é hétero, então você tem que ser alguma coisa, nomeia isso, é homossexual então, e a pessoa fica assim, meu Deus, não, eu tipo, tô satisfeita aqui no lugar que eu me atraio pelo sexo oposto, mas por acaso me atraí por essa pessoa especificamente, ou me atraí uma vez por uma mulher, ou quis experimentar, enfim. De alguma forma, tem no mínimo 2 crises aí, ou 2 questões. Primeiro é a sociedade como ela vê a experiência da sexualidade diferente de quando ela é heterossexual, e a pessoa ter uma necessidade de se nomear. Então, quando a gente fala que a experiência da sexualidade, da construção da sexualidade, da identidade sexual, ela é não linear, ela é multidimensional e ela é fluida, e é a forma que vários setores da psicologia têm entendido a questão da sexualidade, a gente está dizendo que essa tentativa nossa, Ângela, de dizer hétero, homo, bi, trans, ela é também uma tentativa de nomear uma figura, uma metáfora que eu gosto para olhar para isso, é um mapa e o território. Então, por exemplo, onde você mora aqui em Portugal? Eu moro em Pombal, mas agora estou a viver em Leiria, por causa da universidade. Sim. Então, por exemplo, você está em Leiria, você andava, pelo menos no início, com menos familiaridade do que em Pombal, quando você se mudou para Leiria, por exemplo. Porque em Pombal você já conhece o território. Em Leiria, quando você vai para Leiria, e, por exemplo, você já sabe alguns caminhos, muita coisa já é familiar para você. Mas suponhamos que a Prefeitura de Leiria, a Prefeitura não, senão a Câmara Municipal, para poder incentivar o turismo em Leiria, faz um mapa de Leiria. E aí você vê que um caminho que você faz todos os dias está diferente naquele mapa. Porque o mapa erraram a escala, porque o mapa é de um ano anterior e fizeram uma obra lá e você sabe, conhece, porque você passa ali, mas as outras pessoas não. O mapa, ele não é o território. O mapa é diferente do território. Ele te ajuda em algumas coisas, a ir para uns caminhos que você talvez não sabia. Mas ele não é o território. E a sua experiência do território, ela é, neste caso, mais valiosa, porque você sabe o caminho que é. Eu gosto de pensar esses nomes todos que nos ajudam a conversar, nos ajudam a pautar políticas públicas, nos ajudam a ter lutas de reivindicações para as pessoas que saem de uma norma da heterossexualidade que é compulsória na nossa sociedade, enfim. Esses nomes, de fato, nos ajudam a entender subjetivamente o sofrimento e a dor das pessoas que saem dessa norma, e saem da norma porque ela é construída, né? Porque ela existe naturalmente. Isso nos ajuda, mas isso não é
o território, isso é só um mapa. O mapa, ele precisa ser um mapa, e não a gente dizer para uma experiência de uma pessoa, por exemplo, trans. Mas deixa eu pegar aqui meu checklist. Já fez a cirurgia de redesignação sexual? Já. Então, aí tem um carimbo no passaporte, então você pode ser trans. Mas é trans, mas está usando barba. Então, trans mulher, por exemplo. Então não. Mas é trans, mas não colocou 6 ainda. Isso não cabe na experiência, por exemplo, das pessoas trans. E uma última questão, por exemplo, em relação a essa questão das pessoas trans, né? Por exemplo, é um discurso heteronormativo que as pessoas trans têm ódio ao próprio corpo. Isso, por exemplo, passa pela experiência de algumas pessoas trans, é verdade. Por quê? Para ela ser reconhecida com um gênero que ela de fato se identifica, que é um diferente daquele que é lido no próprio corpo, ela precisa performar um gênero, e isso depende de intervenções. Intervenções, às vezes, com hormônio, intervenções, às vezes, cirúrgicas, da forma que ela vai construindo uma possibilidade de ser com aquele corpo. Agora, isso é uma leitura social muito misturada com aquilo que a pessoa, de fato, vai se identificando. Mas será que se ela fosse reconhecida com outro gênero, ela gostaria de fazer todas essas intervenções? Não sei. E uma pessoa que não odeia o próprio corpo, que tem uma outra relação com o próprio corpo, vai ou não vai tomar hormônio, vai ou não vai fazer a transição, a redesignação sexual, enfim, ela odeia então o próprio corpo? Ela não é uma pessoa trans, porque ser trans passa por esse marcador? Nem sempre. Então, assim, olha como é que, quando a gente complexifica um pouco, a gente já começa a perceber que o mapa, ele é bacana para a gente conversar, mas ele não pode ser tão rígido assim, né? E aí, por último mesmo, antes de te colocar para ver o que está fazendo sentido ou não para você aqui, por exemplo, já que você falou que vê o Big Brother, e eu estou pela primeira vez na vida acompanhando um pouco, muito pouco, porque, né, passa 11 horas no Brasil e eu custa conseguir acompanhar aqui, é muito tarde. Então, eu estou acompanhando um pouco, mas também não é impossível abrir o Instagram e não ver alguma coisa do Big Brother. O beijo do Lucas e do Gil, por exemplo. Foi o Gil, né? Sim, foi o Gil e o Lucas. O Gil e o Lucas. Algumas coisas na reação em relação a essa cena nos ajudam muito a essa conversa, assim, né? Que por exemplo, como que as pessoas reagiram a outros beijos em outras edições, mas para responsabilizar essas pessoas desse momento, ao beijo nesse momento, nesse contexto, dentro da casa e fora, e a outros beijos heterossexuais, por exemplo, dentro da casa e fora. Sim. Então, a gente tem um lugar de que, assim, um beijo entre dois homens, ele é visto de uma forma diferente, e aí ele já entra num outro lugar. Olha a tentativa de encaixar um beijo gay. Enquanto, na verdade, por exemplo, o Lucas não se nomeia como um homem gay. Ele é bissexual. E né? Há muitos problemas em relação a isso, porque até tenho essa pergunta aqui feita, porque é que os bissexuais parece que não, lá está o dito mapa, parece que não tem bissexualidade lá. Porque e a Lumena, que é uma mulher lésbica, ela própria foi muito contra o Lucas. Mas tu és bissexual, isso é só para... Ou seja, porque é que a bissexualidade é dita como confusa? Porque é que não é uma normalidade. E existe, e vai acontecendo ao longo do tempo, a bissexualidade é sempre posta como uma pessoa que é confusa, que não sabe se quer homem, se quer mulher. E isso aconteceu muito no Lucas, porque o Lucas admitiu-se bissexual no programa e queria apoio naquele momento, e ninguém o apoiou porque achava que ele estava a querer mostrar-se, enquanto isso acontece no programa, mas também acontece fora. As pessoas que se nomeiam bissexuais são muito às vezes postas de lado, às vezes pelos próprios, às vezes pela própria comunidade, porque é uma pessoa confusa. E isso também me deixa muito mal ver, porque eu assimilei um bocado que foi aquilo que disseram e têm razão, que o Lucas desistiu do programa, porque aquilo era um programa. Mas as pessoas na vida real, quando desistem, pode ser a morte, pode ser o suicídio. Sim, então... Sim, é verdade. E porque, te ouvindo, eu fico querendo saber
a construção que você faz disso, por que você acha que isso acontece? Das pessoas reagirem dessa forma, de serem colocadas nesse lugar? Lá está, eu sou ainda estou a aprender as coisas, mas daquilo que eu vejo, eu acho que é, como você estava a dizer, é bolha, nós somos obrigados a ter definido. E a sociedade, ao ver que nós apaixonamos por pessoas indiferentemente do género que ela é, as pessoas já ficam muito, oh meu Deus, isto aqui não está numa bolha. Tens que ser alguma coisa específica. Eu acho que é muito por aí de tu tens que ter alguma coisa específica, não podes estar dividida, vamos assim dizer. Uhum. Eu acho que é um bocado por aí. Sim, sim. E eu também acho isso. É a minha melhor hipótese, e somada a isso, acho que tem uma construção que nos ajuda a ter, bem, ajuda e é péssimo, que a gente tenha esse tipo de forma de entender sexualidade, né? Por exemplo, um pensamento que a gente chama de pensamento eurocêntrico, né? Que é bastante vinculado a um lugar colonialista, um pensamento capitalista, um pensamento positivista, e de alguma forma isso nos ajuda a colocar as experiências que não passam necessariamente por esse lugar, que pode ser nomeado como sim ou não, é ou não é hétero, é homo, que não passa por esse lugar, tentar encaixá-los nesse lugar, né? Uma outra experiência que me parece também que é bastante tem bastante essa tentativa de nomeação, e nem sempre a nomeação dá conta, além da experiência da sexualidade, que é muito fluida, que é uma busca, que é uma construção, que passa pela possibilidade da gente viver em liberdade a nossa sexualidade e experimentar, o que não significa transar com todo mundo, o que não significa, mas aquilo que me faz sentido fazer. E muitas pessoas não fazem isso, não vivenciam a sua sexualidade, a sua relação com o corpo, uma série de normas sociais, uma série de cabrestos, de coisas presas, assim, né? Outra experiência que também é muito mais fluida do que a gente dá conta de nomear, a experiência da espiritualidade, né? Assim, tanto que tem muito, por causa dessa tradição judaico-cristã, que não tem a ver com a fé cristã das pessoas, a experiência das pessoas. Por exemplo, eu sou cristã e sou extremamente crítica a essa forma judaico-cristã de entender o mundo, que é assim, mas tu é cristão ou tu é... Então você tem que ver uma religião de matriz africana como um problema. É diabo, é erro, não pode, não tem jeito de ser. Então, assim, a experiência da espiritualidade, ela é muito maior do que essas nomenclaturas. O lugar da religião, ele é importante porque me ajuda a exercer uma fé que faz sentido para mim. Agora, a experiência das pessoas, ela é maior do que esse lugar do tradicionalismo, né? As pessoas que estão conversando sobre experiências ecumênicas, por exemplo, têm pautado muito isso, né? Por que as pessoas de matriz africana e da fé cristã precisam, para o resto da vida, se debater e se degladiar? Isso está muito mais em favor de um projeto político do que já perpetua há milênios, do que necessariamente relacionado à experiência das pessoas, né? Então, também tenho essa hipótese, que é essa necessidade nossa de dar nome, que é interessante por um lado, mas nos prejudica bastante por outro. Isso é uma forma que a gente pode entender um prejuízo da vivência da sexualidade, né? Uma outra coisa que a gente dá nome, aprendeu a dar nome também, são os transtornos mentais. A gente tem um manual, um livro que mundialmente psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos usam, que é o DSM. É um manual de transtornos mentais que na década de 70, mais ou menos, que foi década de 50, que foi o primeiro, tinha lá mais ou menos nem 100 nomes de doenças, assim. 70 nomes de doenças e 100 páginas. Hoje esse livro está na 5ª edição, tem mais de 1000 páginas. Por um lado, 60 anos depois, 2021, 70 anos depois, por um lado, é importante, porque a gente vai nomeando. Olha, que importante saber que uma pessoa, por exemplo, pode
dar nome para aquele desconforto que ela sente e saber que aquilo é uma depressão. É mais do que a tristeza. Ela consegue conversar sobre isso, ela consegue companhia sobre isso, ela consegue ler sobre outras experiências, mas de alguma forma também isso pode aprisioná-la, da maneira que nós socialmente entendemos um diagnóstico, por exemplo, da maneira que nós socialmente lidamos com o diagnóstico. E também cai num lugar de nomear absolutamente tudo, de dar nome para as experiências todas da vida, elas têm nome e não necessariamente cabe naquela descrição, né? Então, assim, nomear é uma faca de dois gumes, nos ajuda a conversar. Uma pessoa trans, uma pessoa bissexual, uma pessoa heterossexual, é importante, mas ao mesmo tempo também traz uma série de desafios que a nossa estrutura de pensamento, marcada por todas essas coisas, né? Judaico-cristã, heteronormativa compulsória, eurocêntrica, embranquecida, capitalista, não dá conta dessa complexidade que é a experiência da espiritualidade, da tristeza e da angústia e da sexualidade, da espiritualidade, da sexualidade, enfim. Você me perguntou também, você colocou uma questão, aliás, antes eu ia falar sobre essa questão do homens passarem batom e se vestirem assim, porque você colocou isso, mas quero te ouvir primeiro, enfim, se você quer colocar alguma questão ou algum comentário em relação a isso que a gente está conversando. Não, eu consigo compreender tudo aquilo que você está a dizer. Eu li recentemente uma coisa que dizia assim: as crianças, durante a sua infância, passam muitas das vezes por situações homossexuais ou ditas homossexuais, mas isso não significa que elas vão se tornar homossexuais. Ou, por exemplo, assistirem a um filme onde está um casal homossexual, isso não significa que elas vão tornar homossexuais. Isso vai na mesma coisa de pessoas que assistem durante anos e anos um filme onde está um casal heterossexual e depois acabam-se por tornar-se homossexuais. Isso não tem nada a ver. E eu acho que a sociedade, e aquilo que você tinha referido, a sociedade engloba muito por bolhas. Por exemplo, a menina tem que ser crescida mentalmente, tem que saber fazer as coisas, ou se já sabe cozinhar, já vai para casar, e entre outras coisas. Eu, ao longo do meu estudo que eu tenho feito nestes últimos tempos, eu percebi uma coisa, que nós mulheres não somos mais crescidas mentalmente, nós fomos obrigadas a ser crescidas mentalmente, porque desde pequeninas nós temos cuidado, olha, não vais assim vestida para a rua, ou cuidado, não abras assim as pernas porque não é assim, tens que estar sentadinha com uma menina porque isso aí é como os homens fazem. Ou seja, nós fomos obrigadas a crescer, não, a desenvolver. E quando eu, por exemplo, eu falo muito disto com os meus colegas, eu quando falo isso, eu não estou a dizer que os homens é que são maus, não. Estou a dizer que a sociedade é que errou enquanto obrigou as crianças a serem de uma determinada forma, como você estava a referir, de uma determinada, como o mapa estava a dizer, eles estipularam um caminho como nós deveríamos seguir. E felizmente acho que está a começar a mudar. Eu, por exemplo, eu tenho uma professora, tive uma aula com ela que eu adorei, porque aquela professora nunca tinha ouvido falar, um professor a falar sobre mansplaining. Eu nunca tinha ouvido falar um professor a falar sobre isso. E eu realmente gostei, porque eu pensei, assim vamos continuar com a nossa luta, vamos assim dizer, porque é aquilo que nós fazemos todos os dias. Eu acho que uma mulher que luta pelos seus direitos, explica às pessoas o que é o feminismo, acho que é preciso, e é preciso lutarmos todos os dias. E então aquela professora, quando falou sobre o mansplaining, o man-interrupting, eu comecei realmente a perceber que se calhar ainda temos futuro para andar, porque por vezes pessoas da minha idade que são extremamente machistas, homofóbicas, eu penso, será que isto aqui vai mudar algum dia? E é por essas pessoas que eu vejo que realmente pode mudar. Sim, sim. Que bonito o nome do seu irmão, Martim. Eu gosto muito desse nome. É o Martim. Do que você está falando, Ângela, eu fico pensando, né, em como existe várias camadas de nomeação. Então, assim, por exemplo, quando o seu pai, a partir da experiência da vivência dele, né, olha para o filho que tem as unhas pintadas e fala, isso é ser homossexual, ou isso é sobre ser homossexual, tem
tem várias coisas acontecendo aí, né? Primeiro que pintar unhas não é para homem, não pode ser para homem, é para mulher, são coisas de meninas, como você disse. E uma segunda coisa que é, se existe um homem pintando unhas, esse homem, ele é necessariamente homossexual. Exato. Enquanto, na verdade, não necessariamente essas coisas estão atreladas, né? Nem o que a gente foi colocando como isso é de menina, isso é de menino, são coisas de menina ou menino por naturalidade, elas são porque nós culturalmente falamos. Tanto que se a gente pega um avião e vai, não falar nisso, né? Que saudade de pegar um avião, mas vai viajar para um outro lugar, para uma cultura que não é ocidentalizada, que não tem todos esses marcadores que a gente tem conversado aqui, ela vai performar isso de uma forma diferente, vai fazer isso de uma forma diferente. As coisas de meninas e meninos ou se misturam muito ou nem existem, na verdade, com essa nomenclatura, com essa forma, assim. E uma outra coisa que podem ter homens heterossexuais que gostam de pintar as unhas, como tem homens homossexuais, bissexuais, pansexuais, que não gostam de pintar as unhas. E o contrário também em relação às mulheres. Tem mulheres que pintam as unhas e tem mulheres que não gostam de pintar as unhas. Então, assim, eu acho que a chave da nossa conversa é muito sobre esse lugar de dar nome, né? Então, tira de uma caixa e põe na outra. Isso não é coisa de homem. Mas se tem um homem fazendo isso, eu fico desesperado para botar ele num outro lugar. Isso tem que ter nome, não é de homem. Então é de alguma coisa, não pode ser, eu não posso deixar ali e olhar para aquilo assim, tipo, é um homem pintando uma unha. O fato é esse, assim, como eu interpreto isso é uma outra questão, mas um homem pintando as unhas. Ai, meu Deus, não dou conta. Tem que botar um nome, e esse nome é gay, homossexual. Enfim, não pode, não cabe. Porque agora tem virado moda, vamos assim dizer, acho que por causa da nossa sociedade também estar mais com a mente aberta, que homens heterossexuais pintam as unhas. Eu pessoalmente até acho muito sexy, vamos assim dizer, eu, por exemplo, eu fico pasmada a ver tipo como é que nós temos obrigatoriamente de meter um nome naquilo. Temos de meter numa bolha, porque é isso que também vamos da parte da bissexualidade. Parece que nós parece que a sociedade é obrigada a dizer não, isto é aquilo e aquilo é aquilo. Mas lá está, isso já vem desde há muitos anos atrás. E, por exemplo, eu quando digo que o meu pai é tudo mau, porque o meu avô, com 80 e tal anos, ele, quando viu, tendo 80 e tal anos, uma geração muito passada, ele viu dois homossexuais na televisão e eu perguntei-lhe, avô, o que é que tu achas? E ele assim, nada, desde que não chatei, eu também não chatei ninguém. E eu pensei, eu fiquei com orgulho, porque um homem de 80 e tal anos a dizer isso é uma coisa, é um recorde, vamos assim dizer, porque infelizmente a sociedade, principalmente os homens, porque sempre foram estipulados a dizer não, isso aí é errado, ou tens que ser um homem, tens que ser macho e não sei o quê, eu fiquei realmente feliz e lá está. Mas é uma pessoa de várias pessoas que ainda pensam de maneira diferente. E a minha mãe costuma-me dizer assim, Ângela, tu não consegues mudar o mundo. E eu sei, mãe, não consigo mudar o mundo. Mas eu consigo mudar o meu mundo. Eu consigo mudar as pessoas que estão... Eu vou tentar mudar. E foi também por eu me ter inscrito neste projeto, porque eu tenho um grande problema. Porque eu, quando começam a dizer coisas acéfalas, vamos assim dizer, por exemplo, que as mulheres servem para isto, ou os homens, por exemplo, uma professora minha vira-se e diz assim, as mulheres roubaram o lugar dos homens na universidade. E eu tenho um grande problema que é, eu resposto, mas eu fico possessa, porque eu fico assim, como é que as pessoas não conseguem entender estas coisas? E eu sei que a partir do momento em que tu queres explicar uma coisa a uma pessoa, tu tens que ter paciência. E é uma coisa que me falta, que é paciência. E por isso é que eu também me inscrevi nisto, que era para eu conseguir ter paciência a explicar as coisas e tentar que as pessoas entendessem o meu ponto de vista. Sim. O seu papel é muito importante, né, Angela? Dos lugares que você transita, das pessoas que você tem contato. É um lugar que, por exemplo, pessoas como a Ana, que é a sua mentora nesse programa, não chegam. São seus amigos, os lugares que você circula. E todos nós temos esses lugares, né, de possibilidade de intervenção. E que quando a gente olha isso como uma potência, a gente
começa a refazer o nosso papel, entender mais. Eu estou percebendo que é isso que, de alguma forma, você está fazendo. E que me parece que tem algumas que também é fluido e circular, né? Por exemplo, vão ter conversas que você vai ter paciência e vão ter conversas que você não vai ter, e tá tudo bem, né? Assim, a depender da pessoa, a depender do seu humor na hora, a depender do que aquela fala te provoca, de como ela te atinge. Então, isso também é bastante fluido, né? E bastante circular. Tem momentos que você está mais com paciência, tem momentos que você está menos, a depender da abertura da pessoa também, né? Assim, algumas pessoas têm alguns diálogos que eles não são possíveis, porque para ter diálogo tem que haver escuta, né? E às vezes a pessoa não quer escutar, não quer ver um outro ponto de vista. E aí concentrar sua energia para um outro diálogo também faz parte desse processo, né? Ao mesmo tempo, essas coisas também não acontecem sem disputas, né? Sem tensionamentos, que tá todo mundo dizendo, realmente, lá, gay, pintou a unha gay, e quando tem uma voz que fala algo diferente, isso é sobre um tensionamento. E as pessoas não raramente, ou a maior parte das vezes, a gente pensa diferente por uma coisa que nos intriga, que engancha, que tensiona, que desconforta. E aí esse também pode ser o seu papel em muitos contextos, em muitos momentos, né? Mas também faz parte, e é legal que você esteja fazendo isso, desse lugar de tipo assim, quanto mais você ouve, vai encaixando as peças para você, vai ficando... vai colocando as suas dúvidas, as suas questões, construindo também um saber que faz sentido para você, para a sua experiência, isso te ajuda nesses diálogos também, né? A ver qual a estratégia melhor. Algumas pessoas você vai falar de uma forma talvez mais técnica, outras de uma maneira mais rápida, mais fácil de ser entendida, porque é a forma que ela vai pegar, enfim. Então, tem muitas dimensões isso. Agora, aproveitando que a gente estava falando sobre essa questão das unhas, de homens pintando unhas, e engancha na sua pergunta, tem uma forma que é bastante diferente, né? Assim, de um homem pintar as unhas, porque ele está experimentando aquela forma de se expressar, como, por exemplo, botar uma camisa e percebendo que aquilo culturalmente faz parte da performatividade de um outro gênero, por exemplo, é o que fazem as drag queens, por exemplo, que é literalmente performar um outro gênero, e fazem isso de uma forma bastante performática, no sentido de, assim, os signos, os símbolos do outro gênero estão ali, o cabelo, o rímel, as sombras, o batom, uma roupa, por exemplo, drag queen não se veste assim como eu tô. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica e me visto assim, mas uma drag não vai se vestir assim, ela vai se performar. Então, assim, tem esse lugar do gênero também como performatividade, que nos ajuda a ir percebendo e transitando por esses lugares. Agora, tem então, um homem que se performa dessa maneira, um homem que casualmente pinta as unhas porque acha esteticamente bonito, e um homem que pinta as unhas no carnaval, por exemplo. Ele é hétero... no Brasil, a gente tem uma brincadeira com esse nome, heterotop. Top Sim, é uma palavra, né? Vocês fazem também, então. Heterotop, né? Aquele cara machão, heterosão, orgulho hétero, hashtag orgulho hétero e tal, não sei o quê, mas que no carnaval é um momento para ele fazer isso. Então, ele não problematiza isso, de alguma forma existe uma não desconstrução dessa formação machista, da forma que ele vê o outro sexo. Então, assim, no carnaval, ele vai se vestir de mulher, ou numa festa qualquer, muito especificamente, ele vai se vestir de mulher. É uma leitura diferente de um homem, por exemplo, que pinta as unhas e faz isso de vez em quando e problematiza essas questões, por exemplo. Então, assim, um pouco, não é a mesma coisa, mas atravessa, eu acho que tem elementos que ajudam a gente a pensar sobre essa questão, o que fazem os movimentos negros a conversar sobre apropriação cultural, por exemplo. Como que tem problema uma pessoa branca usar um turbante? Individualmente, olhando para aquela pessoa, não, claro que não. Mas quando a gente pensa isso de uma forma macro, que pessoas brancas usando turbante são lidas como
fishes, interessantes, esteticamente bonitas, e uma pessoa negra usando um turbante, elas são lidas de uma forma completamente diferente. Então, isso dá para a gente elementos de perceber que, contextualmente, essa performatividade feminina, ela tem diferença. Se é uma pessoa que não faz essas discussões, que não pauta isso, que nem esteticamente se interessa por isso, né? Eu não preciso ficar problematizando e pensando toda a história do gênero quando eu vou pintar a unha. Não é isso necessariamente que a gente está fazendo aqui, mas que não problematiza isso de nenhuma forma, mas no carnaval se veste, e para uma pessoa que incorporou essa estética, por exemplo, na vida, na própria vida. Então, me parecem experiências diferentes. E, sobretudo, como esses corpos são lidos, já que você está falando, né, de uma festa, ou no Big Brother, ou de um lugar, que naquele espaço é permitido, naquele espaço aquela pessoa se veste dessa forma, ocasionalmente, e como ela é vista pelas outras pessoas, isso traz para a gente ainda mais elementos para pensar essa conversa. Eu, por exemplo, eu tinha referido aquilo do Big Brother porque na edição anterior, que eu acho que foi uma das melhores edições, porque essa sim foi discutido, tínhamos lá os heterostops, em que queriam bolar um plano contra as mulheres, seduzindo-as, e sim, foi horrível. E nessa edição houve mais na reta final o Babu, o ator, ele maquilhou-se e montou-se como, não digo uma drag, porque não estava, porque né, não tinham materiais suficientes para o fazer, mas montou-se e toda a gente aplaudiu e foi bonito de ver, porque realmente um hétero top, sendo ele preto também, ou seja, foi realmente bonito de ver. E eu acho que eles nesta edição tentaram fazer mais ou menos essa coisa. Só que a Lumena, sendo que eu considero que ela já deve ter experiência, já que ela é uma psicóloga lésbica e que já lidou com a comunidade LGBT na sua profissão, ela problematizou muito. E depois foram comparados esses dois temas. O Babu, que se montou, toda a gente aplaudiu, e quando tentaram fazer isso nesta edição, foram tidos como LGBT-fóbicos, como se estivessem a atacar a comunidade. E por isso é que eu fiquei realmente na dúvida, porque eu considero que quando as pessoas fazem isso sem maldade, por exemplo, um homem que queira meter um rímel ou um homem que queira pintar as unhas, eu não considero que isso haja qualquer maldade se realmente foi porque quis ou porque decidiu experimentar. Agora, se vão, por exemplo, maquilhar-se para depois fazerem como as ditas matrafonas aqui no carnaval, eu acho que aí já começa a problematização de podem estar a ofender a comunidade trans ou mesmo as drag queens, e eu acho que aí já há problematização, só que lá está, são dois pontos diferentes e que eu realmente fiquei com muita dúvida, tanto que eu falei com a minha mentora e tentei esclarecer, porque eu sendo, lá está, uma mulher branca e hetero, eu não irei ter essa visão como as pessoas que estão mais ensinadas que eu, né, têm. Então, por isso é que eu decidi perguntar essa questão. Entendi. Bem, as questões que você coloca são muito, muito interessantes, e estou percebendo, Ângela, que você vai costurando elas com as experiências que você está vendo, assim, e é interessante quando você olha para isso, e isso te inquieta, e você busca conversas, leitura, vídeo, enfim, podcast, que podem te ajudar a construir uma narrativa sobre isso, né? Eu fico... enquanto eu estava te ouvindo, e você falou a palavra matrafonas e foi falando sobre essa forma que você vê os homens, por exemplo, se vestindo no carnaval, eu fui lembrando de momentos na minha vida que eu vi homens vestindo assim no carnaval. E tem algumas coisas que acontecem ali que também nos dizem sobre um tipo de comportamento que é possível no contexto do carnaval, claro, mas também um lugar assim